Fala galera, aqui é o Gabriel e o irmão perdido do Robin, Damian Wayne, apareceu. Isso aconteceu na HQ dos Jovens Titãs do Rebirth e o traidor dos Titãs também foi preso. E também a identidade secreta do grande vilão da saga foi revelada. Essa história tá cheia de conteúdo e nós vamos contar tudo no vídeo de hoje. Então galera, essa é mais uma história dos Jovens Titãs do Rebirth. No último vídeo que nós vimos, o membro Roundhouse traiu a equipe e quase matou a Red Arrow. Lembrando que o Robin tinha uma prisão secreta debaixo da base dos Titãs para deter vilões, na qual o resto da equipe não sabia. Contudo, quando o Deathstroke foge da sua prisão, a equipe descobre esse lugar e cria um mega racha. O Robin convence os Titãs que a única solução para esse problema é utilizar os poderes da Jean e assim apagar a mente dos vilões que estavam presos lá. Então, descobrimos que o Roundhouse traiu a equipe. Ele roubou o anel da Jean, o que permite controlar a Gênia. O Robin suspeitava mesmo que tinha alguém traindo a equipe e fornecendo informações para o grande vilão da saga, que é conhecido como o Outro. Mas ele pensou que era a Crush ou o Kid Flash. Ele jamais suspeitou que fosse o Roundhouse. No final, o Billy se revelou e quase matou a Red Arrow com os poderes da Jean. E Gabriel, o que isso tudo tem a ver com o irmão perdido do Damian Wayne? Calma que eu já tô chegando aí. Na edição 35 dos Jovens Titãs do Rebirth, o Robin está no Mercy Hall, que é o quartel-general da equipe. Ele está observando a ficha de todos os Titãs e tentando entender quem que é o traidor. É então que aparece a Jean. O Damian, que tem toda aquela queda romântica pela Gênia, permite ela entrar. A Jean quer falar sobre eles e diz que perdoa o herói por toda essa história de prisão. Então, subitamente, ela diz que ama o Damian. Na maior cara de pau, a Jean pergunta se o Damian já beijou antes. E o filho do Batman, de novo, fica sem reação. A heroína pede para ele fechar os olhos, que claro, obedece. Contudo, ela usa uma magia para deixar o Robin inconsciente. E na página seguinte, todos os membros dos Titãs são acordados na prisão pelo Roundhouse. Ou seja, ele conseguiu capturar todo mundo utilizando os poderes da Jean. O Titã traidor revela que foi ele quem libertou o Deathstroke. Contudo, não foi ele quem traiu a equipe para o vilão, o Outro. A equipe não acredita nele e o Roundhouse diz que fez tudo isso apenas para salvar a todos do Robin Damian Wayne. O Roundhouse começa a contar a sua origem e porque o Robin é o seu grande vilão. Há um ano, ele estava voltando para casa com a sua irmã e eles decidem atalhar passando por um armazém. Contudo, quando eles estão passando, o local explode e produtos químicos caem em cima dele. É assim que ele ganhou o poder de mudar a sua forma física e ficou azul. Mas a sua irmã morre na explosão. E quando ele lamentava a morte dela, ele vê alguém saindo do armazém. E vocês sabem quem era esse alguém? Sim, o Robin Damian Wayne. O Robin diz que se lembra daquela noite e que foi culpa do espantalho. O Damian diz que olhou o perímetro, mas pelo jeito não fez um bom trabalho. E se você acha que tá ruim pro Damian, se prepara porque pode piorar sim. O Roundhouse continua sua história e diz que aceitou trabalhar para os Titãs porque era fã do Kid Flash. Contudo, a partir do momento que ele descobriu que o líder era o Robin, ele fez de tudo para expor quem ele era de verdade. Só que quando ele finalmente conseguiu expor o episódio da prisão,
o Damian conseguiu convencer os Titãs a usar os poderes da Jean e assim limpar a mente dos vilões. E pro Roundhouse, apenas um vilão pensaria de um jeito como esse. Yes! Finalmente, alguém que entende a complexidade moral que são esses atos do Damian. Poxa, o cara fez lavagem cerebral nos vilões e não quer que chamem ele de vilão. Somente um vilão do James Bond ou da DC pensaria numa coisa louca como essa. Da outra vez que heróis fizeram uma lavagem cerebral numa outra pessoa, trouxe consequências terríveis para a liga. E isso foi lá em Crise de Identidade. Bem, o problema é que a equipe não compra muito o que o Roundhouse falou e o Robin pede para ser desalgemado e que vai perdoar essa traição. Só que isso irrita imensamente o Roundhouse, que fala pro Robin que ele destruiu a sua vida. O Billy então usa o poder do anel para ativar toda a fúria da Jean. E a gênia começa a gritar e simplesmente desaparece. A Crush fica pé da vida com isso, porque ela ama a Jean, e simplesmente arranca sua algema e parte para cima do Roundhouse, que pede desculpas. Mas igual, ele leva uma sonora surra. Os outros Titãs tentam impedir que ela mate o Roundhouse, e eles até conseguem fazer com que ela se acalme. Mas a Crush, mesmo assim, decide sair de lá voando. Bem, o que acontece é que a Jean entrou para dentro do anel, que funciona tipo uma lâmpada mágica de um gênio. E quem tem o anel controla a Jean. Bem, o Roundhouse é preso e o Kid Flash vai falar com ele na prisão e revela que a Jean ainda está presa no anel. Ele culpa totalmente o Roundhouse por esse episódio. O Billy diz que queria ferir o Robin e que não conseguiu fazer isso. E o Wally fala que não pode mais confiar nele. Nesse momento, os Titãs encontram a Crush, que estava desaparecida. Ela está com seu pai, o Lobo, destruindo tudo em Nova York. A filha do Lobo está fazendo isso porque o Lobo meio que consegue controlar ela mentalmente. A equipe dos Titãs se reúne, mesmo desfalcada, e tenta lutar contra a Crush e o Lobo. E sem a Jean, os Titãs levam uma surra e são capturados. Assim, o Lobo pega os Titãs e os leva para uma localização secreta. Alguém contratou o Lobo para levá-los até ele. Esse alguém foi o Outro, o grande vilão da saga, que até o momento era uma figura misteriosa. E aqui acontece a grande revelação da saga e o motivo da gente estar fazendo esse vídeo. O Outro fica falando coisas sobre o Damian, mostrando que ele conhece bem o Robin. Então, ele revela a sua identidade. Ele é o Herético, o irmão perdido de Damian Wayne. Peraí, afinal, quem que é esse cara? Na verdade, esse irmão já tinha aparecido nas HQs da DC antes. Ele é um vilão que já foi utilizado antes pela Talia al Ghul numa investida dela na cidade de Gotham. Só que no final dessa saga, ela meio que matou o próprio filho. O Herético foi quem matou o Damian Wayne há muitos anos atrás, lá em Corporação Batman. Só que na época, ele era mais visto como um clone bebê do que um irmão do Damian. Agora as coisas mudaram, porque esse Herético está adolescente. O Irmão do Mal revela que realmente morreu nas mãos de Talia. Contudo, um assassino leal a Ra's al Ghul levou a cabeça do Herético até o Poço de Lazarus. E assim o ressuscitou. Bicho, o Poço de Lazarus trouxe de volta uma pessoa que só tinha uma cabeça e que estava morta. Tipo assim, trouxe todo o corpo de volta. Que é mais overpower do que isso? Forçaram demais essa barra. Mas enfim, continuando. O Herético disse que passou a estudar nesse período e encontrou uma figura chamada o Outro. Ele conseguiu rastrear essa pessoa e a matou para assumir a sua identidade. E assim, ele virou um vilão do mal que tinha como objetivo acabar com os Titãs e recrutar o Damian para ser o seu parceiro. Ele entende que os seus pais e avós
falharam e que, na verdade, ambos são os verdadeiros heróis da história. Enfim, ele quer fazer justiça com as próprias mãos e quer a ajuda do Damian nessa empreitada. E aqui é bem legal porque eles fazem uma referência direta a Star Wars, imitando diálogos de quando Darth Vader falou com Luke Skywalker. Tirando o fato que no Star Wars ele fala eu sou seu pai e aqui ele fala eu sou seu irmão. Mas vocês entenderam. O Damian do Mal diz que eles são iguais, da mesma moeda. E que esse é o destino do Damian. E que eles são irmãos, é família. Enquanto isso, os outros titãs estão acorrentados num lugar onde a água está subindo. Parece que o vilão quer matá-los afogados. A água está prestes a subir totalmente quando do nada ela começa a descer. Quem salvou a equipe dos titãs foi o Roundhouse, que tinha fugido da prisão e decidiu ajudá-los. E assim termina a HQ mais recente dos Jovens Titãs. E essa reviravolta foi um tanto quanto chocante. Eu realmente não esperava que o irmão do Damian Wayne fosse ser ressuscitado lá de 10 anos atrás, só para trazer uma rivalidade pro Damian. Confesso que, claro, fiquei empolgado, mas, gente, foi muito forçada essa barra aí. Eu só espero que o Damian, vendo o seu irmão do mal fazendo coisas parecidas com o que ele fez, faça ele perceber que, ora, suas ações são bem do mal. E outra coisa que eu tô sentindo com essa saga é que essa equipe dos Titãs não vai durar muito tempo. Então eu acho que quando terminar a saga do outro, essa equipe vai ser dissolvida e uma nova equipe dos Titãs deve surgir. Enfim, é só um palpite meu. Assim que outras histórias saírem dessa HQ, podem ficar tranquilos que a gente vai fazer aqui no canal. E essa foi a revelação do irmão perdido do Robin, Damian Wayne. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até!